Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre criação de conteúdo para a internet. E hoje a gente vai falar do temido engajamento. E se você chegou agora nessa série em que a gente está falando sobre criação de conteúdo para a internet, aqui a gente está usando um ZenBook 14, que é equipado com processador Intel Core i7 de 10ª geração. Primeira coisa que você tem que entender, engajamento tem muito mais a ver com bom conteúdo do que quantidade de gente, quantidade de coisa que você posta. Quanto melhor o seu conteúdo, ou pelo menos, quanto mais interessante esse conteúdo for para a tua audiência, mais fácil você conseguir engajamento. Engajamento engloba N coisas, mas é basicamente as ações que as pessoas fazem em relação ao seu conteúdo. Quando elas curtem o seu conteúdo, elas estão engajando. Quando elas comentam no seu conteúdo, elas estão engajando. Quando elas enviam para outras pessoas, quando elas salvam, tudo isso é engajamento. Então, uma coisa que é legal que a gente pensar, pegando o Instagram como exemplo, nem tudo é like. Eu vejo as pessoas muito preocupadas com a quantidade de like. Porque eu tinha 50, agora eu tenho 20. Menos dessa preocupação. Engajamento é uma coisa um pouco mais global e tem muito mais a ver com o conteúdo que você faz. Vou usar o Instagram de novo como exemplo para você entender um pouco mais. O like é uma métrica que a gente chama de passiva. Por quê? Quem nunca pegou o celular e ficou lá assim, dando like em coisa sem nem prestar atenção, tá? Então, assim, as redes sociais, o próprio Instagram, não considera o like mais tão importante de quanto ele era antes. Por quê? Você nem sabe às vezes você tá curtindo, você tá lá assim, não é tão importante. Comentar é um pouco mais importante. Por quê? Você para comentar. Se esse comentário é útil ou não vou entrar nessa conversa. Mas você tem que parar para comentar, é um pouquinho mais. Quando você envia para alguém esse conteúdo, a rede social entende que, ele conhece alguém para quem esse conteúdo é interessante. Ele conhece alguém que vai gostar desse conteúdo. Então, para alguém esse conteúdo interessa. Isso é um pouquinho mais importante. E quando você salva, eu estou usando as métricas do Instagram como exemplo, tá? Aí quando você salva, para ele é o mais importante. Por quê? Você salvou esse conteúdo para ver depois, você salvou esse conteúdo para consultar. Isso aqui é importante. Tem alguma coisa interessante aqui. E tudo isso faz uma diferença imensa no engajamento. Não é só o like. Quando tem muito salvamento, seu engajamento aumenta. Quando tem muito comentário, seu engajamento aumenta. Quando tem muito salvamento também. Por quê? As redes sociais entendem que isso é importante. Então, pensa assim, meu engajamento tá baixo. O que eu posso fazer? Pense em criar conteúdo que leve as pessoas a fazer isso. Uma coisa bem simples é o que a gente chama de call to action, que nada mais é do que uma chamada para ação. Quando a gente no canal no YouTube, por exemplo, eu sempre falo, se você é novo por aqui, não esquece de assinar o canal, dá um joinha nesse vídeo. Isso é uma chamada para ação. Eu tô pedindo para que as pessoas façam alguma coisa. Isso vai estimular o engajamento. E isso é uma coisa legal de você entender porque isso é estatístico. Quando a gente não pede, quando a gente não fala, se você é novo aqui, assina o canal, ou se você gostou desse post, comenta, blá blá blá, a quantidade de vezes que as pessoas fazem isso é menor. Isso é estatístico. Então é muito legal que você estimule o engajamento. Não adianta você postar, isso acontece demais. A pessoa posta uma selfie, a legenda é um emoji, e aí reclama que não tem engajamento. Com o que exatamente você está querendo que as pessoas engajem? Quanto melhor o conteúdo que você faz, mais provável que o seu engajamento aumente. Tem um vídeo nessa série em que eu falei sobre vídeo, acho até que é o anterior a esse, e em que eu falo que as pessoas tendem a engajar mais e tendem a se comunicar mais com coisas em movimento, ou seja, vídeos. Se você acha que seu engajamento não tá legal e você não costuma usar vídeo no seu processo criativo e na sua criação de conteúdo, talvez seja hora de tentar. Quem sabe você aparecendo mais, você falando mais, você consiga trazer as pessoas para engajarem com você. Tudo isso é muito importante. Lu, eu não tenho engajamento. Tente coisas diferentes. Use você como exemplo. Quando você vê um post que não faz muito sentido pra você, uma legenda que não te diz nada, é muito mais improvável que você engaje com aquilo, né? É fácil. Você vai engajar com uma foto em uma parede, com uma legenda que não te diz nada? Não. Você vai dizer o quê? Então pensa assim, o que eu vou fazer aqui? Como eu vou criar esse conteúdo para que as pessoas engajem? Como eu vou trazer as pessoas para mim? Sendo engraçado? Sendo divertido? Fazendo uma pergunta? Fazer pergunta é muito legal. O que você acha disso? Como você faz tal coisa? Tudo isso ajuda bastante a você criar engajamento. Isso não pode ser uma muleta. Tem gente que escuta essa história e aí todo post começa com uma pergunta. Não. Começa a ficar forçado, começa a ficar óbvio que você tá ali, tentando forçar alguma coisa. Mas sempre que fizer sentido, sempre que couber no seu conteúdo, e isso pode ser em qualquer lugar, pode ser no YouTube, pode ser no Instagram, que eu usei como exemplo nesse vídeo, pode ser até no TikTok, faça perguntas, abra espaço para que as pessoas se comuniquem com você. É muito mais provável que seu engajamento aumente, tá? Então, a sua falta de engajamento, em grande parte,
pode ter a ver com o tipo de conteúdo que você está botando lá fora, né? Se não tem muito como as pessoas trocarem com você, fica difícil. Não tem uma pergunta, não tem algo que elas possam pensar. Então pense nisso. Como eu vou estimular o engajamento? Essa pergunta faz muita diferença. E eu tenho certeza que quando você colocar isso em prática, o seu engajamento, de pouquinho em pouquinho, vai aumentar, tá? Sem truque, sem querer fazer 50 perguntas hoje para estimular o engajamento, mas comece. O engajamento vai vir quando as pessoas se sentirem abertas para trocar com você, quando você abrir espaço para que elas troquem com você e quando o seu conteúdo estimular esse engajamento. Pensa nisso, tá? Menos legenda de emoji e mais como a gente vai trocar nesse post ou nesse vídeo. Lembra do YouTube? Sempre que a gente fala, não esquece de assinar o canal, dá um joinha nesse vídeo. Isso é uma maneira de estimular o engajamento. Pensa nisso na hora de criar, que eu tenho certeza que pouquinho em pouquinho o seu engajamento vai fazer muita diferença, porque ele vai crescer e as pessoas vão se abrir mais com você e estar mais dispostas a engajar com o seu conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo dessa série. Te vejo já já.